Dois assuntos são super importantes no mercado financeiro. O primeiro assunto que a gente vai tratar nesse vídeo é a previdência complementar. Na realidade, na CPA 20, este é um assunto lateral, ele não é um assunto central. A importância na prova, o número de questões que caem na prova é bem pequenininho, mas é muito importante este assunto, a previdência privada, a previdência complementar, no mercado financeiro, porque o volume de recursos administrado é imenso, né? Seja pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, nos diversos regimes de previdência em que o INSS destina recursos, seja na previdência complementar, na previdência privada, onde também há um grande volume de recursos sob a administração de entidades privadas, entidades fechadas e entidades abertas de previdência complementar. Os produtos de previdência complementar têm ganhado cada vez mais importância na carteira de bancos, corretoras e seguradoras, inclusive, e vão continuar crescendo porque há uma pressão muito grande para que a iniciativa privada domine os fundos, né, destinados à pensão da população brasileira. Então este é um assunto bem importante e alguma coisa disso é cobrado em prova. Eu vou trazer duas questões sobre previdência complementar aqui. E um outro assunto muito importante quando a gente fala de mercado financeiro é o gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos significa interpretar as oscilações a que um ativo está submetido ou provavelmente estará submetido e perceber o quanto dessas oscilações, o quanto da volatilidade que aquele ativo possui, ou daquele conjunto de ativos, daquela carteira de ativos possui, o quanto daquela volatilidade precisa ser, digamos assim, compensada a partir de retornos maiores, né? Já vista que maior risco, eu exijo maior retorno, né? O risco é algo que é presente em todos, absolutamente todos os ativos, não há ativos sem risco e, portanto, precisa ser mensurados. Então, este sim é um assunto central da prova do CPA 20, do exame de certificação para o CPA 20, e a gente também vai colocar aqui algumas questões neste que é o último vídeo de uma primeira série, pelo menos, de simulados que nós estamos fazendo aqui sobre a CPA 20, então até vou te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que um outro vídeo seja publicado aqui pelo canal, você receba um aviso, né? Também vou te pedir para deixar uma curtida aqui nesse vídeo, se comentar aqui neste vídeo algo que tenha te chamado a atenção, isso nos ajuda sobremaneira. Também, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, há uma playlist com os demais simulados que foram feitos aqui nessa série, onde a gente fez uma prova completa da CPA 20 para você, explicando com bastante detalhes. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais enrolação, a primeira questão, a aplicação, as primeiras duas questões, elas falam sobre o capítulo 6, que é um capítulo sobre a previdência complementar na prova da Anbima, tá? Então a aplicação de recursos em um PGBL pressupõe, o que é um PGBL? É o plano gerador de benefício livre, né? É uma previdência complementar que permite que as pessoas que a apliquem declarem aquela aplicação em previdência complementar na sua declaração do imposto de renda e podem, inclusive, reduzir a base sobre o qual incide o imposto de renda na sua declaração em até 12% da sua renda anual, né, sua renda bruta anual tributável em até 12%, e com isso ou pagar menos imposto ou às vezes até ter uma restituição. E aí lá no futuro, quando elas forem se tornar beneficiárias dos rendimentos daqueles depósitos, daquele conjunto de aplicações em previdência complementar via PGBL, aí a pessoa vai pagar imposto de renda sobre o total, né? Haja vista que, num primeiro momento, ela foi isentada da sua renda destinada à previdência complementar e depois ela paga essa renda no futuro. Então há um benefício, né? O PGBL é um plano de previdência complementar destinado a pessoas que têm renda tributável, especialmente, né, mais caracteristicamente, trabalhadores com renda
tributada na fonte, né? Trabalhadores lá no regime CLT, né? Pessoas que têm salários maiores aí de 7, 6, 5 mil reais e que têm uma grande retenção de recursos na fonte e que talvez tenham gastos adicionais, além da Previdência, com educação, para si, para sua família, saúde, né, Previdência nesse caso aqui. Esses gastos todos podem ser apresentados para a Receita Federal no sentido de diminuir a incidência de imposto sobre a renda. Afinal de contas, uma parte da renda, essa gasta com saúde, educação e com a Previdência, não foi utilizada como renda, né? Foi utilizada como subsistência. Tudo bem. Então, a aplicação de recursos em PGBL, aí então você precisa saber as características de um PGBL, pressupõe despesas dedutíveis da renda declarada a PF para além dos 20%, fora as aplicações em PGBL. E é verdade isso aqui porque se a pessoa só tem o PGBL, e o PGBL permite deduzir até 12%, isso não vai fazer sentido, porque a Receita Federal já dá um desconto de 20% na renda das pessoas de maneira geral, porque ela sabe que as pessoas, de maneira geral, têm nas rendas que recebem a necessidade de gastos com gastos que seriam constitucionais, né? Esses que eu já acabei de dizer, educação, saúde, moradia, enfim, previdência, enfim, outras coisas. Então ela já dá um desconto de 20%. Então se a pessoa tem gastos adicionais, já tem pelo menos esses 20%, aí o PGBL entra com um a mais até 12%, né? Então a pessoa poderia, digamos, numa hipótese como essa, tem 20% de gastos desses constitucionais restituíveis, né, em relação a imposto de renda recolhido sobre aquela renda destinada àqueles gastos, então ela poderia aumentar isso para mais 12 com os recursos destinados a um PGBL. Então, essas despesas dedutíveis da renda declarada à Receita Federal para além de 20% é verdade, porque se for menos que 20%, não faz sentido o PGBL, né? A tributação pela tabela progressiva compensável, isso é falso, porque a tabela de recolhimento do imposto de renda em cada um dos planos de previdência complementar, seja PGBL, VGBL, FAP e outros, essa tabela é uma escolha, separada, né? Uma escolha à parte do plano. Você primeiro escolhe o plano, depois você escolhe a tabela, não tem relação, né? O PGBL não é tabela progressiva ou tabela regressiva, né? Pode ser qualquer tabela. Qualquer tabela não, qualquer uma das duas tabelas. As taxas de administração de até 4% ao ano, isso é verdade, né? Os administradores dos recursos, especialmente, então, aqui no nosso caso, as empresas abertas, as entidades abertas de previdência complementar, elas podem cobrar uma taxa de administração sobre o recurso depositado e essa taxa nunca pode ser mais do que 4%. Então, aqui a 1 e a 3 estão corretas, né? A 1 e a 3 estão corretas, maravilha. Vamos em frente. Analisando as possíveis performances entre os planos VGBL idênticos quanto ao regulamento e ativos aplicados, A, taxa de administração 1% e taxa de carregamento de 0,5%, e B, taxa de administração de 0,5% e taxa de carregamento de 1% o investidor. Então aqui, o que está se dizendo, né? Bom, a gente vai aplicar no VGBL e aqui não está se preocupando muito com a característica, né? Está fazendo um gerenciamento mesmo de aplicação. A característica do VGBL é que você não tem a possibilidade de deduzir a base tributável de imposto de renda a partir das aplicações em VGBL, isso não é possível. Então se destina a pessoas que não tenham renda tributável, por exemplo, quem recebe dividendos de empresas, né, profissionais liberais que eventualmente recebem lá da sua empresa, né, do seu escritório, os lucros correspondentes. Então isso não é uma base, não é uma renda tributável, ou pessoas que têm uma renda menor, né, que não precisam fazer declaração completa do imposto de renda, e essas pessoas é mais indicado, se quiserem fazer uma previdência complementar, fazer um VGBL. Então aqui eu tenho dois tipos, né, de plano. Um plano A,
que tem uma taxa de administração maior e uma taxa de carregamento menor, e um plano B, que tem uma taxa de administração menor e uma taxa de carregamento maior. Então, o que é melhor? Ter uma taxa de administração maior ou uma taxa de carregamento menor, maior, se a gente for comparar uma das duas coisas? E aí a resposta é bastante simples, tá? A taxa de carregamento, ela pode incidir na aplicação, no resgate, ou em ambos, né? Ou híbrido lá, uma parte na aplicação, uma parte no resgate, pode não ter taxa de carregamento, né? Tudo bem, mas ela, de toda maneira, ela só vai incidir uma vez sobre o recurso, ou no início, ou no fim, ou na portabilidade, enfim, mas ela só vai incidir uma vez. Este é o ponto. Já a taxa de administração, ela vai incidir sobre o mesmo recurso durante vários anos, né? Então, se eu tenho lá uma taxa de carregamento de 1%, por exemplo, para um valor de R$100, eu vou depositar 100, vou aplicar R$100 no meu fundo de pensão. E aí, então, eu tenho uma taxa de carregamento de 1%, então, para o meu fundo só vai R$99, né? Já que 1% foi recolhido como taxa de carregamento. Tá bom. Bom, se é assim, quando mais estes 99 sofrerão algum desconto por taxa de carregamento? Nunca mais. Vamos ao contrário, eu vou pegar R$100 e vou colocar como para ser administrado por um fundo de investimento. E a taxa de administração é 1%. No primeiro ano, passa a ser R$99, fora os rendimentos, né? Passa a ser R$99. No segundo ano, passa a ser R$98. No terceiro ano, passa a ser R$97. No quarto ano, passa a ser R$96. E assim sucessivamente. Se eu ficar lá 30 anos, né, vai chegar um momento que o meu recurso vai ser de 70. Claro que você vai ter mais dinheiro porque rendeu. Né? Provavelmente, a administradora dos recursos, ela aplicou o capital em ativos de renda fixa, variável, enfim, que fizeram o capital crescer. Mas o valor nominal que tinha sido aplicado, ele sofreu a incidência de taxa de administração ano após ano, inclusive sobre o valor que rendeu, né? Eu estou fazendo só sobre o valor nominal para ficar muito mais fácil a justificativa, ficar mais fácil o entendimento da justificativa de que a taxa de administração ela tem um impacto muito maior no resultado do fundo no longo prazo do que a taxa de carregamento. Então eu tolero taxa de carregamento, o que eu não tolero é a taxa de administração. Isso é um problema, né, nos fundos de pensão. E aí, claro que os bancos, quando vão isentar alguma taxa, eles isentam a taxa de carregamento porque gera uma receita menor, né? Então escolhe o B, que terá uma melhor performance, e ele tem uma melhor performance por quê? Porque a taxa de administração é menor e a taxa de carregamento é um pouquinho maior, mas aí tudo bem, tá? Vamos em frente. Aí, na segunda parte desse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o capítulo 7. O capítulo 7 é sobre mensuração e gerenciamento de riscos de projetos. Gestão de riscos de projetos, não. Gestão de riscos financeiros, tá? E aí, dentro da gestão de riscos financeiros, tem algumas perguntas que são relacionadas à estatística aplicada. Na realidade, não é estatística, né? É só fundamentos, assim, noções bastante básicas de como é que funciona o comportamento na análise, né? Na avaliação de uma amostra ali de casos, né, de oscilação de uma certa variável, de um certo ativo, enfim. Então você precisa ter noções, fundamentos, né? Por exemplo, um dos fundamentos que você precisa ter é como esse que está aqui apresentado, né? Da média, né? Como é que se calcula uma média? Qual é o fundamento matemático da média? Tudo bem, então você vê que é uma coisa bastante simples. Então, vamos lá, ó. A divisão da soma dos termos de uma amostra. A divisão da soma dos termos de uma amostra pela média da amostra é igual a, então, a soma dos termos de uma amostra dividido pela média da amostra vai nos dar o quê? Então você sabe que uma média ela é obtida como, né? Você soma os termos e divide pelo número de termos, você chega na média. Se eu pegar a soma e dividir pela média, o que eu consigo? Eu consigo o número de termos da amostra, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Eu tenho a soma, média.
Se eu pegar a soma e dividir pelo número de termos, eu tenho a média. Se eu pegar a soma e dividir pela média, eu tenho o número de termos, né? Bastante tranquilo. Se eu pegar a média e multiplicar pelo número de termos, eu tenho a soma e assim sucessivamente. Então aqui é uma maneira diferente de perguntar sobre o assunto média, que é um assunto de prova. 61. Um coeficiente de determinação de 0,3 de x para y significa o quê? Então o coeficiente de determinação é o r ao quadrado, né? Ele é o quanto da variável que está em x, que é a variável independente, que é a variável que se movimenta aleatoriamente. O quanto que x, quando se movimenta, modifica o valor de y também. Y se movimenta, mas ele não se movimenta aleatoriamente, ele se movimenta em função de x. Então, se x muda tanto, se x para y tem um r ao quadrado de 0,30 aqui, ou 0,3 aqui, ou 30%, significa que 30% da oscilação de y é provocada pela oscilação de x. Né? Nesse caso aqui é até positivo, x aumenta, e aí provavelmente o que x aumentar vai aumentar proporcionalmente 30% y, porque há um coeficiente de determinação entre eles, há uma correlação, e essa correlação é causal ainda, né? Ela não é só uma associação, a associação é a correlação, mas ainda tem uma relação causal. X impacta y, e nesse caso aqui impacta y em até 30%, né? Então, dessas aqui, 30% da variação de y é explicada pela variação de x, então é a nossa terceira alternativa, né? Então a gente está falando de coeficiente de determinação, modelos estocásticos, né? Você faz lá a equação da regressão que pode ser aqui linear, e a equação da regressão vai ter um coeficiente de determinação, vai ter uma significância daquela interveniência, né, entre x e y, e essa significância, essa mensuração da interveniência é dada pelo r ao quadrado. Isso é um assunto que a gente trata com mais detalhes lá no curso preparatório para CPA 20, que eu te convido a acessar. E aqui a gente só está explicando como é que se interpreta, né? A determinação, o coeficiente de determinação de 0,3 de x para y é uma mensuração de quanto que a variação em x modifica y. Tudo bem? Vamos em frente. Liquidez. Acho que a última questão aqui, embora na CPA 20 sejam 60 questões, por questões aqui de irem ajustando, aqui, fazendo um ajuste aqui do simulado, colocando mais questões, acabei trazendo 62 questões ao longo do tempo, tá? Então a liquidez do mercado secundário de um certo ativo tem impacto no preço, mas não no número de negócios do ativo no mercado primário. Peraí. A liquidez do mercado secundário de um certo ativo, ou seja, quanto que um certo ativo vendido entre investidores, depois que ele é comprado lá no mercado primário, essa liquidez de um certo ativo tem impacto no preço, mas não no número de negócios de ativo no mercado primário? Não, tem impacto no preço, né? Quanto mais uma coisa é vendida no mercado secundário, mais ela vai ser vendida lá no mercado primário, então tem aumento do número de negócios no mercado primário também, né? Eu podia até dizer assim para você, ó, só para ficar claro, isso é um exemplo claro, né? A gente vai explorar isso com mais detalhes lá no curso, mas só para você não ficar na mão aqui. Uma negociação no mercado primário, pegue uma negociação sei lá, de um prédio, né? O prédio está em construção, e aí saiu a primeira torre, e aí as pessoas foram lá e compraram da construtora a primeira torre. Tem 2 torres para serem construídas, saiu a primeira torre. Essa compra da construtora da primeira torre é o mercado primário. E aí o que aconteceu foi que a torre ficou bonita lá, enfim, o empreendimento deu certo nos anos que estavam sendo construídos ali, a região se valorizou demais, tal, e teve muita negociação dos direitos. Quem comprou na planta ganhou muito dinheiro vendendo os direitos para frente. O dinheiro passou de um para outro, para outros direitos, e deu muito certo.
deu muito certo, a galera estava em cima, né, daqueles direitos para aquela torre. Quando saiu a segunda torre, vendeu rapidinho, né? A segunda torre foi vendida por quem? Pela construtora. Então ela pôde vender a segunda torre mais caro, porque tinha muita gente interessada nessas operações do mercado primário da segunda torre. Entende? Então as negociações no mercado secundário da primeira torre influenciaram demais as negociações do mercado primário da segunda torre. A gente pode trazer isso para o mercado financeiro também e dizer, né, que quanto mais uma ação é negociada na Bolsa de Valores, quanto mais ela é negociada, as pessoas querem aquela ação, a ação está crescendo. Se a empresa lançar novas ações, mais ela vai receber pelas ações, porque maior vai ser o número de pessoas interessadas em fazer o negócio e o preço vai subir. Então vai aumentar o número de ofertas primárias e vai aumentar o preço das ofertas primárias também, né? Então a liquidez do mercado secundário, ela permite um maior número de negociações no mercado primário e também o aumento de preços do mercado primário. Eu acho que a gente até já tem a nossa alternativa aqui na letra D, né? Aumenta o preço e o número de negócios do mercado primário, eles têm relação. Tudo bem? Chegamos então aqui por fim, né? Chegamos ao final dessa série aqui do nosso preparatório dos simulados para CPA 20. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um joinha aqui, comenta aqui no vídeo, eu tenho certeza que isso vai me ajudar demais a continuar expandindo e entregando conteúdos sobre isso, né? Sobre o mercado financeiro, sobre empresas e gestão aqui no canal. Tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau!